A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, muito bom dia. Hoje, dia 24 de junho de 2024, esse que vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Eduardo Valentim, e vamos iniciar mais um devocional diário. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Esmirna. Para fundamentarmos este assunto, nós vamos deixar como meditação para os diletos Apocalipse 2, versículo 10, a parte C do versículo, que diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Meus diletos irmãos e amigos, Esmirna era uma cidade soberba. Dentre as cidades da Ásia Menor, apesar de inferior a Éfeso e de não possuir a riqueza de Laodiceia, Esmirna ufanava-se de ser a mais importante da região. Por quê? Porque ela era uma grande produtora de mirra e, além de ter um excelente porto, então estava impregnado esse senso de grandeza na igreja de Esmirna. E esta igreja, o evangelista São Lucas, ele diz que Paulo manteve estadia nessa cidade, ao ponto de toda a Ásia Menor ser evangelizada. Num curto espaço de tempo de 2 anos. Atos 19:10 diz assim: "E durou isto por 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos." Então Paulo fez um trabalho brilhante nesta cidade. Paulo, ele evangelizou toda a Ásia, percorrendo de norte a sul, de leste a oeste. Apesar de Esmirna ser uma igreja soberba, apesar de Esmirna ser uma igreja que foi impactada pelo Evangelho através do apóstolo São Paulo, ela se tornou uma igreja extremamente bíblica e confessante. Ela confessava o senhorio de Cristo, e isso para eles era inegociável. E por causa desta característica de ser uma igreja bíblica e confessante, começa a perseguição. Meus irmãos, o diabo jamais vai perseguir qualquer cristão que anda enviesado em modismo, que anda travestido de cristão, mas não são. Como diz o apóstolo São João a respeito da igreja de Esmirnas, são membros da sinagoga de Satanás, mas estão infiltrados no seio da igreja. Então note bem e fixe nisso. O diabo, nesta última hora, como assim foi no nascimento da igreja, ele perseguirá os verdadeiros cristãos, que não se vendem, que não se dobram, que exaltam o nome de Jesus e rechaçam o nome de César. Seja ele quem for nos dias atuais, porque há muitos Césares infiltrado no meio do cristianismo. Mas Deus separará os verdadeiros dos falsos, os bodes das ovelhas, porque assim lhe apraz. Então Esmirna
ela começa a enfrentar tempos difíceis e tempos trabalhosos. Começando com Nero. Nero, um imperador louco, maligno, sanguinário, que matou para ter estabilidade em seu poder nada menos que as suas 3 esposas e a sua própria mãe. E ele começa a perseguir a igreja. Note bem que no começo da igreja ela era perseguida pelos judeus. E agora, com a expansão e dominando a Ásia Menor, o próprio Estado romano começa a perseguir. Nero morre e assume o Império Domiciano, um imperador sanguinário, tirano, vaidoso, que queria glória para si. Mas a igreja de Esmirna não se dobrava. Por quê, pastor? Porque ela, além de ser uma igreja que confessava Jesus, ela tinha Jesus que confessava o seu amor por ela. E Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como a própria eternidade, o Jesus eterno que não morre, que nos prometeu um lar, uma casa, um novo nome, um céu. E ele diz em Apocalipse 2:8, isso diz o primeiro e o último, ou seja, a eternidade, o que foi morto e reviveu, o imortal, aleluia. Então Esmirna tinha essa segurança de ser uma igreja confessional. E por ela ser confessional, Jesus Cristo confessaria a ela, que amava ela. Como está o seu amor por Cristo? Será que Cristo tem se agradado de ti? Será que Cristo tem se agradado de você, meu irmão e minha irmã? Ou você tem se escondido? Ou você tem vergonha de empunhar a sua Bíblia, de se trajar como crente, se trajar como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus, não como uma Jezabel, não como um rei profano, não, mas você se porta com simplicidade, com humildade, como uma mulher e um homem de Deus. Sabemos que o primeiro e o último, ele está com os olhos fitados em nós. Ele está com os olhos postos em nós. Deus que nos permite estar neste presente, Ele estará no último dia, na consumação de todas as coisas. Então é hora de nós nos levantarmos como igreja confessional e dizermos para este mundo corrompido: Cristo vive e eu sirvo a Ele. E este Jesus que esteve morto, reviveu, apareceu a João e disse: João, lançarão alguns na prisão, lançarão alguns para a morte, mas não temais, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o primeiro e o último. Nós não devemos temer em se posicionar a favor da cruz. Tem muitos crentes amedrontados com o sistema, amedrontados com o que vão dizer, por você ser apologeticamente correto, biblicamente correto, mas que Deus nos guarde deste espírito de temor. Quais eram as condições da igreja de Esmirna, pastor? Era uma igreja que passava por tribulação. O seu pai, o pastor da época, Policarpo de Esmirna, ele foi queimado. Muitos irmãos eram apanhados nas ruas, nas feiras, em todos os lugares para serem queimados, mas eles não retrocediam.
Esmina, apesar de Ufaná ser uma cidade rica, a igreja era pobre. Se Laodiceia não faltava nada, Esmina carecia de tudo. O próprio Jesus reconhecia a sua extrema pobreza. Essa pobreza, todavia, era rica, porque criava crentes valorosos. Tanto é que Jesus, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, diz a respeito de Esmina: mas tu és rico. Sim, ela era rica, porque elas foram compradas, ou seja, eles foram comprados pelo sangue de Jesus. E esses ataques começaram. Esses ataques levaram muitos a serem queimados em praça pública por não reconhecer o senhorio de César. Eles reconheciam o senhorio de Cristo. Meus irmãos, nós não temos que se curvar a esse sistema vigente que está no mundo e adentrando no arraial evangélico. Nós não temos que se dobrar a isso. Os nossos irmãos do passado, eles já nos demonstraram que é possível viver para Cristo numa sociedade corrompida. É possível viver para Cristo numa sociedade aonde nós não somos bem vistos e difamados até mesmo pelos da casa. Mas que Deus nos guarde nesta jornada com Cristo. E eu concluo a minha fala aqui. Os que conhecem a natureza da segunda morte não temem as angústias da primeira. Ou seja, aquele que ama a vinda de Jesus, que sabe que estará no céu, ele não teme a primeira morte, ele teme a segunda, que será eterna. Nós temos que saber que nós estamos numa jornada temporal, que tem começo, tem meio e tem fim. Mas para onde nós vamos não terá fim. Nós seremos eternos. Oremos pela igreja que está sendo perseguida. A igreja perseguida, ela não estava somente nas catacumbas romanas e também não está só no Oriente Médio. A igreja perseguida ainda hoje, ela se encontra nas grandes metrópoles das grandes cidades do Ocidente. Se você é um cristão como o cristão de Esmirna, não negue a sua fé, professe a Cristo e Cristo estará sempre ao seu lado. Eu sou o pastor Eduardo Valentim e este é o devocional diário. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.